E a ideia desse editorial nasceu no meu coração, vendo tudo aquilo que estava acontecendo no mundo e está acontecendo hoje. E eu sei que isso é muito pouco, mas eu sei que se nós tivermos uma pequena ação, a gente consegue ir mudando todo mundo. Então, começando de mim com esse editorial, onde essas fotos e vídeos são para retratar toda essa beleza negra e toda essa beleza da raça humana, e por isso eu convidei modelos de diferentes traços, cores, para que nós possamos de mãos dadas nos unir e mostrarmos o quão grandioso é o poder da união e do amor e quando nós nos colocamos em favor um do outro. Why buildings are burning is because this city, this state would prefer preserving that white nationalism and that white supremacist mindset over arresting, charging, and helping to convict 4 officers who killed a black man. That is the reality of what we're dealing with. This is not just a few cops doing things across the country. This is not a good cop versus bad cop situation. This is Ahmaud Arbery being shot down by white men on the streets of Georgia. Breonna Taylor being killed in her home. This is in New York City, where we were until freedom. We were just in New York fighting the police officers who, in the name of social distancing, were damn near killing black young people on our streets. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tri, eu tenho 19 anos, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, trabalho com as artes urbanas como rapper, dançarina e também como empreendedora dentro da área urbana. Olha, falar sobre essas questões urbanas liga diretamente ao racismo estrutural, o que a gente vive hoje em dia no Brasil. É pouco discutido sobre racismo e é muito vivido, o que coloca aí um contraste, uma questão até meio irônica. Porque as pessoas não falam sobre racismo, sendo que a gente convive, principalmente dentro do dia a dia, da cidade, desse caos com o racismo. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso dentro da minha experiência como mulher preta. Entendendo isso, a gente vê a dificuldade que é se inserir dentro da cultura, mas que, ao mesmo tempo, essa cultura aceita a gente em determinados lugares, principalmente dentro da periferia. Essa arte é mais bem vista, valorizada e ligada às nossas raízes. Então, o funk, o rap, o grafite, até mesmo a pichação são formas na qual esse pessoal aí, essa galerinha negra, busca demonstrar como é a vivência e contar a sua história. Através da minha história, eu tento mostrar que ser negra é uma dádiva, é uma honra, é um privilégio. Depois de muitas experiências e muita caminhada, entender o valor da sua raça é entender primeiramente que você não é menor e nem menos importante, mas que você precisa ter voz. E um preto ter voz é estar num lugar onde não querem que ele esteja. Por isso mesmo não é discutida essa questão do racismo em vários lugares da nossa sociedade. Então, hoje, eu queria deixar claro que nós pretos somos importantes uns para os outros e só assim, entendendo que somos importantes uns para os outros, nós vamos mostrar para as pessoas que as nossas vidas importam de fato. Sim, eu acho que é super válido, mas também acho que é preciso ter um equilíbrio entre falar, demonstrar as questões nas redes sociais e também falar fora desses lugares, estar ali com contato com as pessoas para elas de fato entenderem, aprenderem, saberem o lugar de fala delas e saberem das histórias dessas pessoas negras. Então, é necessário esse compromisso. Assim, eu acho que a luta negra fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, serve de espelho pra gente. É uma forma da gente se basear para enriquecer a nossa luta. Comparar é meio injusto mesmo, porque a gente está vivendo em ambientes diferentes, em situações diferentes, a história é diferente, apesar de tratar de vidas negras. Então, realmente é injusto você comparar uma vida negra na periferia com uma vida negra numa periferia dos Estados Unidos, que é completamente diferente. Então, tem que ter esse cuidado, mas aprender a lutar da mesma forma e ter a mesma força, né? Eu
eu percebi que sendo negra é praticamente impossível não se posicionar. Vai chegar um momento da sua vida que isso vai ser uma cobrança, tanto interior quanto exterior. Mas eu acho que essa cobrança interior é mais para você se descobrir, se entender como negro, do que uma cobrança tanto política, do lugar onde você está. Mas não deixa de ser político, entende? O seu corpo no mundo, ele tem ali um impacto, aquilo gera algo e você precisa entender que você faz a diferença. A gente sabe que tem várias notícias de que todo dia um negro morre, a cada 23 minutos um jovem negro morre, mas e aí? Isso precisa trazer um impacto para você e você entender que apesar da sua pele ser alvo, você pode lutar e falar através da sua arte. Então eu falo hoje em dia através da minha arte e quem eu sou. Eu acho que hoje em dia as pessoas querem muito fazer algo e elas acham que só fazendo algo elas vão aparecer. Mas só de você ser negro você já tem algo a dizer, então você precisa encontrar isso em você, sabe? Você se aceitar já é uma luta muito grande e é perfeito, é maravilhoso. Hoje em dia, todo mundo fala que tá na moda ser negro, né? É justamente porque muitas das coisas que a gente faz, veste e ouve, já é da nossa raiz. Então, não tem muito aquela questão do impacto de fora. Mas quando as pessoas de fora veem isso, elas acham estranho de primeira. Por exemplo, as box braids. Elas acham estranho e depois elas querem. Porque é algo tão fácil pra gente e para as outras pessoas elas vão ter que se adaptar. Então, hoje em dia, eu acho que, sim, fica um pouco caricato, as pessoas querem se vestir de negro. E eu acho que isso acaba sendo um pouco uma ofensa. Mas eu acho que a gente entender que artistas negros não são artistas negros, e sim artistas, dar lugar para essas pessoas. Então eu acho que essas pessoas de fora, principalmente brancas, elas podem dar um lugar aos negros como artistas, não só como artistas negros. É meio complicado explicar isso, mas um lugar onde você ocupa, cabe um artista negro para ele também ser um artista reconhecido, sabe? Então, a gente ocupar esses lugares faz com que a gente... É muito esforço, na verdade. Para um ator negro alcançar um lugar, ele tem que se esforçar muito. Para uma artista negra alcançar um lugar, ela tem que fazer o dobro do que uma artista branca faz. Então, ter acessibilidade nesses lugares, sendo quem é, sabe? Sem trazer um estranhamento. E isso, eu acho que é uma coisa que vai perdurar por um tempo, porque as pessoas não aceitam de primeira. Olha, a minha mensagem de hoje é só para mostrar que tudo que vem de nós, que somos negros, é arte. O exemplo disso é Basquiat. Basquiat foi um artista, por consequência negro, e a mãe dele levava ele no museu para assistir as questões que estavam lá, para ver as coisas que estavam naquele museu, e eu acho que para mim isso é uma coisa muito rica. Crianças negras que vão em lugares culturais, que conhecem museus, que vêm da arte, elas são muito ricas. E a gente tem riqueza, nós temos coisas que as pessoas talvez não conheçam e não acreditem. Tudo que vem do negro é muito rico. E a gente quer passar essa história, a nossa ancestralidade deixou coisas muito ricas. Então a minha mensagem de hoje é que as vidas negras importam porque a gente está em todo lugar. Então a gente só quer ser visto da maneira correta e tratado de maneira correta. Então essa é a minha mensagem. Ei pessoal, meu nome é Bruno Soares, eu sou modelo fotográfico, eu tenho 30 anos, eu trabalho com moda, eu canto, eu danço e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre a minha vivência sobre o racismo. Tenho sim. A minha primeira experiência com racismo foi logo com 6 anos de idade. Eu sou filho de mãe branca e pai negro e durante a infância eu não tive o pai presente, meu pai foi completamente ausente. E ali, logo nos primeiros anos, eu não me entendia como negro, eu não me via como negro. E na escola aconteceu algumas situações, tipo na pré-escola, quando a mãe de um garoto falou para ele não tocar em mim porque eu era sujo, porque eu era como um carvão. E ali eu comecei a me entristecer e eu comecei a questionar a minha família, minha mãe, por que dessas situações. E ali foi quando eu passei pela primeira experiência de racismo. Foi com criança? Foi com criança? Foi com criança.
Bom, meu processo de aceitação, né, até do meu cabelo, da minha cor, ele foi devido muito ao meu desenvolvimento da minha espiritualidade. Quando eu comecei a entender Deus como Criador e como essa força que move o universo e que Ele decidiu, na sua sabedoria grandiosa, criar pretos, brancos, pardos, amarelos, toda a raça humana foi Ele que criou. Eu descobri o meu valor, né, como negro, entendendo essa experiência com Deus, sobre esse conhecimento de Deus, como criando todos nós, como raça humana. E eu descobri o meu valor e desde então eu passei a ter atitudes que eu não tinha antes. Por exemplo, o meu cabelo, durante toda a infância e adolescência, o meu cabelo era raspado. E hoje eu tenho um cabelo grande, hoje eu tenho um cabelo black, hoje eu tenho orgulho da minha cor, porque eu sei que Deus me ama. E aí eu passei a amar a mim mesmo, entender que eu sou valoroso, que eu tenho meu valor. E eu passei a dar mais ouvidos para pessoas que também passam por situações como essa, de se sentir aquém, de se sentir menor. E eu quero ajudar as pessoas a entenderem que elas têm o seu valor e que elas são amadas, que elas são aceitas e que Deus criou todos nós. E por isso nós temos que ter orgulho de quem nós somos, orgulho da nossa pele, do nosso cabelo, e a gente tem que expressar tudo isso da melhor forma que nós podemos. Uma mensagem para o futuro, para as pessoas que vão assistir, de esperança. A mensagem que eu quero deixar para vocês é uma mensagem de que nós temos que amar a nós mesmos. E quando a gente se aceita a nossa origem, a nossa cor, e é grato por isso, a gente pode viver de uma maneira muito leve. E hoje, uma das forças mais destruidoras que nós temos no mundo é o racismo. E hoje eu quero estar aqui para ajudar todas as pessoas, a todos os negros que passam por situações de racismo e começam assim se sentir um pouco aquém ou se sentir um pouco abaixo e muitas vezes com a sua autoestima totalmente destruída. Meu nome é Giovana Oliveira, tenho 21 anos. Extremamente atual. Extremamente atual. Acho que essa é a palavra que mais define para mim e que a gente precisa trazer à tona para as pessoas essa situação. Quando eu testemunho uma situação dessa, eu faço questão de falar. Eu acho que é importante, a gente não pode se calar nesse momento, ainda que não seja, algumas pessoas pensem que não é da minha questão, eu sinto que nessa situação eu tenho sim que meter o dedo e falar. Inclusive, quando eu posso, eu apresento todas as situações assim, de referências históricas e pergunto para a pessoa, como assim até hoje? Como assim até hoje você continua com essa atitude sua? Você reconhece seus privilégios? Reconheço. Pessoa branca? Reconheço meus privilégios e eu faço questão de usar eles em favor de vocês. Eu faço questão de dar esse meu espaço para outras pessoas falarem, porque eu sinto que nessa questão, o que uma branca vai falar sobre o racismo? Acho que esse não é o meu espaço de fala, é um espaço para eu ouvir. Eu preciso ouvir, sentar e só escutar. Você acha que a luta contra o racismo é uma luta só das pessoas negras? Não, é de todos. Eu acho que respeito, independente da sua raça, da sua cor, ela tem que ter. Ainda que eu seja branca, eu sinto que isso é uma luta minha, pelos meus amigos, pelos meus familiares, pelos meus próprios filhos no futuro. Eu tenho que entrar nessa luta assim como todo mundo. Você tem alguma mensagem para passar para as pessoas brancas que dizem que o racismo é mimimi ou que não dão essa ênfase para a luta das outras pessoas? Então, como você pode falar que é mimimi sendo que você nunca vivenciou isso? Sendo que você nunca sofreu pela palavra de alguém? Você é branco, você não tem como se colocar nessa posição. E nessa situação, eu sinto muito, mas a gente só tem que sentar e escutar. A gente não pode opinar nisso. Não é mimimi, porque você não sofreu, eu não sofri. Oi, eu sou a Babi, eu sou uma mulher afro-indígena empreendedora, eu tenho 18 anos e eu tô aqui para ter uma conversa com vocês sobre racismo e essas paradas. Eu sofri muito bullying. Desde criança o bagulho era bullying, porque
Eu sou diferente, assim, eu não sou... Nunca fui classificada como negra, porque as pessoas não gostam de falar que você é negro, porque na cabeça deles é algo ruim, né? Tipo, você ser negro. Eu sempre fui moreninha e eu também nunca fui indígena, porque eles gostam muito de tirar tudo que nos escurece e nos mostra que a gente tá de origem aqui. Então, eu era a japonesinha, a japa preta falsificada. E mandavam eu voltar de onde eu vim durante, tipo, toda a minha infância. Eu sempre escutei as pessoas mandando eu voltar de onde eu vim, sendo que eu era nativa, né? Tipo assim, o bagulho era meu antes, do meu povo, e pegaram. E eu escutei isso a infância toda. Crianças reproduzindo o que elas viam na televisão, sobre o estereótipo indígena, o estereótipo negro. Várias fitas sobre meu tom de pele ser muito errado para as minhas características indígenas. A mesma coisa com o meu cabelo também, que é cacheado. Tipo, eu tenho muito privilégio sobre a curvatura do meu cabelo, mas isso sempre foi um problema para mim, porque uma mulher indígena tem que ter o cabelo liso. Cara, é cabuloso, assim. A gente que é preto, a gente tá na luta há muito tempo, né? Desde criança a gente enfrenta isso, o racismo e não entender, e a gente sempre esteve gritando que vidas pretas importam. E agora esse movimento tá mostrando que a nossa voz durante todo esse tempo foi importante pra gente chegar até aqui. Muito sangue foi derramado, a gente perdeu muitos irmãos, mas a gente sente que pelo menos um pouquinho de tudo que a gente está fazendo está dando certo. Maravilhoso. Você tem alguma mensagem para o futuro? Ou você acha que daqui para frente as coisas vão mudar? Eu espero que as coisas mudem daqui pra frente, assim, de verdade. Eu quero poder ser reconhecida como, igual a Atri disse, de ser uma artista e não uma artista negra. E eu espero que com todo esse movimento a gente consiga alcançar isso, ser só artista porque a gente é foda e não porque a gente está preenchendo um espaço que tem que ser preenchido. Mas quando você olha para o futuro, onde que você enxerga o povo preto? Eu espero que ele esteja em ascensão, tipo, cada vez mais e reconquistando o que nos foi perdido. É isso que eu espero pro futuro. Maravilhoso. É isso. Muito obrigada.